Leonardo flagra funcionário de hotel humilhando um idoso e faz algo que ninguém esperava. O saguão do Hotel 5 Estrelas resplandecia em tons dourados, mas a cena que Leonardo presenciou contrastava brutalmente com a sofisticação do ambiente. Perto da recepção, um senhor idoso, vestindo um terno gasto e segurando uma bengala de madeira, encolhia-se diante de um funcionário de uniforme impecável. O tom de voz do recepcionista era frio, cortante e repleto de desdém. "Eu já..." disse. "O senhor não pode ficar aqui. Não temos reservas em seu nome. E este não é um lugar para esse tipo de gente", declarou o funcionário, cruzando os braços e lançando um olhar de superioridade. O velho, que parecia tentar esconder a vergonha por trás dos olhos cansados, engoliu seco e tentou argumentar. "Meu filho fez a reserva. Só preciso de um momento para ligar para ele. Por favor, não aceitamos mendigos aqui. Saia antes que eu chame a segurança", retrucou o recepcionista, arrancando um riso contido de dois hóspedes que observavam a cena. Leonardo, que acabara de entrar no hotel para um evento empresarial, sentiu um nó no estômago. Aquela cena o atingiu como um soco. Ele conhecia muito bem a sensação de ser tratado como menos. Por um instante, flashes de seu passado difícil passaram diante de seus olhos. Não podia permitir que aquilo continuasse. Respirando fundo, caminhou até a recepção, parando entre o funcionário e o idoso. Seu olhar era intenso, carregado de algo que ninguém esperava. Raiva e uma determinação inquebrantável. "Você realmente acha que pode tratar as pessoas assim?" Leonardo disse, sua voz grave reverberando pelo ambiente. O silêncio se instalou no saguão. Todos os olhares se voltaram para ele. O recepcionista, pego de surpresa, abriu a boca para responder, mas hesitou. O idoso, por sua vez, olhou para Leonardo com uma mistura de gratidão e receio. Leonardo não era apenas um homem bem vestido, com uma voz firme. Ele era muito mais do que isso, e ninguém ali sabia o que ele estava prestes a fazer. Desde a infância, Leonardo soube o que era ser tratado como inferior. Crescera em um bairro pobre, criado por uma mãe solo que se sacrificava para dar a ele um futuro melhor. A humilhação era algo que conhecia bem, desde os olhares de desprezo dos vizinhos até as vezes em que precisou dormir com fome porque o dinheiro não dava. Aos 15 anos, conseguira seu primeiro emprego como mensageiro em um hotel de luxo. Lá, aprendeu a observar as nuances do poder, quem o detinha e quem era esmagado por ele. Viu muitos funcionários como aquele recepcionista, pessoas que, por terem um pequeno controle sobre algo, sentiam-se superiores a quem nada tinha. Mas Leonardo nunca quis ser como eles. Trabalhou duro, estudou de madrugada e se tornou um dos empresários mais promissores da cidade. Seu sucesso, no entanto, não o tornara indiferente à dor dos outros. Agora, diante da cena humilhante no hotel, algo dentro dele despertava. "Qual é o seu nome, senhor?" perguntou ao idoso, sua voz carregada de respeito. Eduardo Vasconcelos", respondeu o velho, hesitante. Leonardo assentiu e virou-se para o recepcionista. Seu olhar era afiado como lâmina. "Então, senhor Eduardo Vasconcelos, este hotel não pode oferecer a você um atendimento digno?" perguntou, sua voz carregada de ironia. O recepcionista tentou se recompor. "Como eu disse, não há reserva em nome dele. Se o senhor deseja ajudá-lo, pode levá-lo para outro lugar", retrucou, a impaciência evidente no tom. Os olhos de Leonardo brilharam com algo que poucos reconheciam: poder. Mas não o poder arrogante dos que oprimem. Era um poder silencioso, daqueles que sabem exatamente o que fazer para mudar o jogo. "Engraçado, você tem certeza disso?" Leonardo pegou o celular do bolso e discou um número. "Olá, senhor Vasconcelos. Meu nome é Leonardo Albuquerque." "Sim, o mesmo. O hotel Luxor Palace acaba de recusar sua reserva. Acredito que isso vá contra nossos princípios, certo?"
O recepcionista arregalou os olhos. O nome Leonardo Albuquerque pesou no ar como uma bomba prestes a explodir. Murmúrios começaram a se espalhar pelo saguão. Um dos hóspedes até tirou o celular do bolso, começando a gravar discretamente. Do outro lado da linha, a voz do verdadeiro dono do hotel trovejou. Como é que é? Quem foi o incompetente? Leonardo sorriu de canto e estendeu o telefone ao recepcionista. Quer explicar para o seu chefe por que está humilhando um hóspede? Funcionário engoliu seco. Sua arrogância havia desaparecido por completo. O recepcionista tremia ao segurar o telefone. Seu rosto estava pálido e o suor brotava em sua testa. Ele balbuciou algo inaudível antes de finalmente responder. Senhor Vasconcelos, houve um mal-entendido. Eu não sabia. Do outro lado da linha, a voz do dono do hotel rugia. Não sabia. Você trabalha no meu hotel e ousa tratar um cliente assim. Você está demitido agora. O impacto daquelas palavras atingiu o funcionário em cheio. Ele ficou estático, como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Sua boca se abriu, mas nada saiu. Leonardo pegou o telefone de volta e, com um sorriso satisfeito, disse ao dono do hotel. Obrigado, senhor Vasconcelos. Tenho certeza de que sua equipe pode encontrar uma suíte digna para este cavalheiro. Desligando, virou-se para Eduardo e colocou a mão no ombro dele. Agora sim, senhor Eduardo. O senhor terá o tratamento que merece. O idoso parecia emocionado. Seus olhos estavam marejados. E ele tentou falar, mas a emoção lhe roubou as palavras. Em vez disso, apertou a mão de Leonardo com força, transmitindo gratidão sem precisar dizer nada. No saguão, as pessoas murmuravam. Alguns estavam chocados, outros claramente satisfeitos com o desfecho. O hóspede que gravava tudo sorriu e guardou o celular, murmurando para si mesmo: isso vai viralizar. Mas Leonardo não estava ali por fama. Ele fizera o que precisava ser feito, e para sua surpresa, aquele não era o fim da história. Era apenas o começo. A suíte era luxuosa, bem iluminada, e o cheiro de lavanda pairava no ar. Eduardo sentou-se na poltrona próxima à janela, observando a cidade lá fora. Por um momento, ficou em silêncio. Então, virou-se para Leonardo. Você não precisava fazer isso, filho. Sua voz era baixa, mas cheia de emoção. Leonardo sorriu. Precisava sim. Ninguém merece ser tratado daquele jeito. Eduardo respirou fundo. Seus dedos tremiam levemente sobre o braço da poltrona. Eu conheço esse hotel. Há muitos anos, disse ele quase em um sussurro. Já fui um homem poderoso, Leonardo. Mas um erro, um único erro, tirou tudo de mim. Leonardo franziu a testa. O que aconteceu? Eduardo encarou suas próprias mãos por alguns segundos antes de continuar. Eu fui o dono deste hotel. Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eduardo fechou os olhos e sua mente foi tomada por lembranças. Ele era um jovem empresário ambicioso, dono de uma rede de hotéis luxuosos. Sua vida era um sonho, até que uma traição o destruiu. Meu sócio, um homem em quem confiei cegamente, armou para mim. Ele me fez assinar documentos que transferiam minhas ações para ele. Quando percebi, era tarde demais. Leonardo ouviu atentamente. E quem foi esse sócio? Eduardo hesitou, como se dissesse, o nome de um fantasma, Álvaro Vasconcelos. Leonardo sentiu o estômago revirar. Ele conhecia esse nome. Álvaro era um dos empresários mais influentes da cidade e, ironicamente, um de seus concorrentes diretos. Eduardo continuou. Ele não apenas me roubou, me destruiu, espalhou mentiras sobre mim, me fez parecer um homem desonesto. Perdi tudo. Meu dinheiro, minha reputação, minha família. Leonardo ficou em silêncio. Aquilo explicava muito. Eduardo não era apenas um idoso qualquer. Ele era um homem que um dia estivera no topo, mas fora lançado ao esquecimento. Mas havia algo que Eduardo não sabia. Senhor Eduardo,
Leonardo disse, inclinando-se para a frente. Álvaro Vasconcelos está prestes a pagar por tudo o que fez. Nos dias seguintes, Leonardo trabalhou em silêncio. Ele reuniu documentos, vasculhou arquivos antigos e encontrou exatamente o que precisava. Provas. Documentos que Álvaro havia alterado para enganar Eduardo. Uma noite, em um evento repleto de empresários, Leonardo fez sua jogada. Diante de uma plateia cheia de figuras poderosas, ele revelou os documentos que desmascaravam Álvaro Vasconcelos. Este homem roubou a vida de outro, mas hoje a verdade vem à tona. O salão ficou em choque. Álvaro tentou negar, mas as provas eram irrefutáveis. Sua reputação estava arruinada. Investidores recuaram, parceiros o abandonaram. Em questão de dias, sua empresa estava à beira da falência. E Eduardo? Ele recuperou o que era seu. Leonardo, disse ele emocionado, você salvou minha vida. Leonardo sorriu. Só fiz o que era certo. E, pela primeira vez em anos, Eduardo Vasconcelos se sentiu inteiro novamente. O salão do Hotel Luxor Palace estava lotado. Havia câmeras por todos os lados, empresários renomados, jornalistas e curiosos que souberam do evento de última hora. No centro do palco, um homem idoso segurava o microfone com as mãos trêmulas, mas seus olhos brilhavam com uma força que há muito tempo não se via. Eduardo Vasconcelos estava de volta. Há muitos anos eu estive onde estou agora. Sua voz ressoou pelo ambiente, carregada de emoção. Mas naquela época, eu não sabia que minha maior batalha ainda estava por vir. As pessoas ouviram em silêncio. Todos conheciam a história da queda de Eduardo, o escândalo, a falência, o desaparecimento. Mas poucos imaginavam que ele voltaria, e menos ainda que isso aconteceria dessa maneira. Leonardo, sentado na primeira fila, observava com um misto de orgulho e expectativa. Ele sabia que Eduardo ainda carregava cicatrizes, mas ali, diante daquela multidão, via-se um homem que não havia apenas recuperado o que era seu, mas que renascia mais forte. Durante anos, vivi na sombra do que me aconteceu, mas alguém me ensinou que nossa história não é definida pelas quedas que sofremos, e sim por como escolhemos nos levantar. Leonardo sorriu discretamente. Hoje, anuncio oficialmente que o Luxor Palace volta a ser minha casa. Mas isso não é só sobre mim. É sobre cada pessoa que já foi humilhada, desvalorizada ou esquecida. A partir de agora, este hotel abrirá suas portas para projetos sociais, oferecendo capacitação profissional para jovens de baixa renda. O anúncio foi recebido com aplausos entusiasmados. Eduardo virou-se para Leonardo e, diante de todos, fez algo inesperado. Abriu os braços e o abraçou. Você mudou minha vida, meu filho. O público se levantou para aplaudir. E naquele momento, Leonardo soube que não era apenas um final feliz. Era o começo de algo muito maior. 6 meses se passaram desde a queda de Álvaro Vasconcelos. A notícia de sua ruína financeira correu rápido e ele foi abandonado por todos que antes o bajulavam. Mas o que ninguém sabia era que Álvaro não pretendia desaparecer tão fácil. Em um escritório discreto, em um arranha-céu distante, ele tomava um gole de uísque, encarando um documento na tela do computador. Seu nome podia estar manchado, mas ainda restava uma carta na manga. Você acha que venceu, Leonardo? Murmurou para si mesmo. Ele clicou em um arquivo confidencial e abriu um dossiê. Era sobre Leonardo Albuquerque. Ninguém chega ao topo sem segredos. E Álvaro estava disposto a encontrar qualquer coisa que pudesse virar o jogo. Com um sorriso sombrio, ele pegou o telefone. Entre em contato com nossos amigos. Quero cada detalhe sobre esse cara. Se ele tem fraquezas, eu vou descobrir. O jogo estava longe de acabar, e Leonardo ainda não sabia que sua maior batalha estava por vir. Essa história nos ensina que a
Justiça sempre encontra seu caminho e que ninguém está acima do respeito e da dignidade humana. Leonardo mostrou que ter poder não significa apenas riqueza ou status, mas sim a coragem de fazer o que é certo. Eduardo provou que nunca é tarde para recomeçar e que a verdade sempre prevalece. Já Álvaro, com sua ganância e desonestidade, aprendeu que o mal que fazemos aos outros sempre volta para nós. Se tem algo que essa história nos deixa de lição, é que ajudar alguém no momento certo pode mudar uma vida para sempre. Pequenos gestos de bondade têm um impacto muito maior do que imaginamos. E você, o que achou dessa história? Comente. Aqui embaixo, quero saber sua opinião. Não esqueça de deixar o like no vídeo, isso nos ajuda a trazer mais histórias incríveis para você. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes e cheias de reviravoltas. Nos vemos no próximo vídeo.